Eu sei que te adoro. 14h06. Maravilha, glória a Deus, 14h07. Nós já estamos aqui nessa tarde abençoada, falando de Jesus, uma história de amor. E hoje é 16 de julho de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa tarde abençoadíssima, a gente está recebendo aqui com muito carinho a nossa querida irmã abençoada, cantora Denise Aires Sanger. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Paz, irmã Cida, é uma honra estar falando contigo. Gostaria de te parabenizar, né, por esse trabalho e dizer que assim estou muito feliz por participar desse bate-papo contigo, né, e desejar uma tarde maravilhosa, abençoada já para todos os espectadores. Amém, ouvintes, né? amém, amém. Glória a Deus. Olha, o prazer, a alegria, a honra de tê-la conosco é toda nossa, viu, minha irmã? Somente gratidão ao nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E Amém. esse projeto Mãos Unidas Divulgações é um presente de Deus para todos nós, né? Isso é um mistério de Deus. Certeza. Glória a Deus. Com certeza. Amada, portanto, Sim. você está participando hoje do encontro do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Então, menina abençoada, Denise, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Denise tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que começou, menina? Conta tudo para nós e de onde você está nos abençoando. Eu já, assim, estou lisonjeada com menina, né? Porque não sou mais uma menina. Mas é sim, é sim. Menina aos olhos do Senhor. Então, eu me converti, né, aos 22 anos, foi no ano de 98, e em 99 eu me batizei. E conheci meu esposo, né, no ano de 2000. Em 2001 nós fomos viver juntos. Ele não era evangélico, né? E aí eu me mudei, porque até então eu morava em Nova Friburgo, minha cidade natal, e aí meu esposo era de Teresópolis, interior. Eu moro hoje em Bom Sucesso, né? Uhum. E aí eu vim morar aqui em Bom Sucesso, e o louvor sempre me tocou muito. Eu sempre fui muito tocada pelo louvor, meu coração sempre ardeu, né? A minha conversão foi através do louvor. E nesses anos, eu estou há 25 anos morando em Bom Sucesso, interior de Teresópolis, que é a região serrana do Rio, né? E assim, fica muito próximo de Friburgo também, a minha família toda de lá. E aí Deus, né, vem me dando canções. Até então eu não louvava, eu não cantava, e ele vem me dando letras. E tive meus 2 filhos aqui também, a Ana Maria hoje com 18 anos, o Luiz Gustavo hoje com 16, né? Eles foram batizados na Igreja Batista de Bom Sucesso, a primeira Igreja Batista em Bom Sucesso, né? A gente passou por 2 pastores maravilhosos. O primeiro foi o pastor Léo, que batizou a minha filha, e o pastor Mateus, que batizou o meu filho Luiz Gustavo, né? Essa igreja eu fiquei por 13 anos, e assim, tem 1 ano que eu estou na Batista, primeira igreja Batista em Vargem Grande, né? É próximo também, mas assim, devido às circunstâncias da vida, depois meu esposo faleceu em 25 de janeiro de 2024, então assim, esse processo do luto para mim foi muito difícil, né? E aí eu conversei com o pastor na época, que era o pastor Mateus, da minha necessidade de estar fazendo uma mudança, até mesmo por conta dos meus filhos, e a gente precisava daquele momento para poder tentar respirar e seguir em frente, né? Hoje eu estou lá na primeira Batista de Vargem Grande com o pastor Roberto Laurino,
E, assim, são pastores que eu guardo no meu coração, que eu aprendo muito ainda com eles, né? Glória a E, Deus. e assim, eu falo que esse processo do luto, eu estou até escrevendo um livro, né? É uma autobiografia, mas ele é também uma auto para ajudar outras, né, pessoas, outras mulheres que passam por esse mesmo processo, porque assim não é um processo fácil, é doloroso, né, é um momento que a gente precisa tomar decisões que nem sempre você está bem, mas é necessário ser tomado algumas decisões. E nesse livro que eu estou escrevendo para a honra e glória do Senhor, né, para edificar outras vidas, eu acredito que assim eu vou estar conseguindo ajudar muitas mulheres, né? E agora voltando lá para a conversa com Deus, né, que é o nosso louvor aí que toca na rádio. Conversa com Deus é realmente uma conversa. Um dia que eu estava aqui conversando com Deus e passando por um momento um pouco complicado, e aí aquela indagação. A gente, né, a gente às vezes quer louvar só quando está feliz, mas não é assim que Deus nos ensina, né? Porque a todo tempo a gente tem que dar graças a Ele, tem que louvar, engrandecer o nome dele, e tudo é para a honra dele, tudo é para a glória dele. Eu entendo que os nossos planos não são os planos de Deus, né? E os deles são sempre melhor do que os nossos. A gente às vezes na hora não entende, mas lá na frente a gente sempre vê o porquê de tudo, né? E eu tenho também, além de conversa com Deus, outros louvores. Meu esposo assim sempre me deu muita força para fazer esses louvores, sempre me incentivou, né? E assim, infelizmente, quando eu tive, o louvor ficou pronto, ele não conseguiu ver, ele já tinha partido, né? Mas Deus sabe de todas as sabe coisas. todas as coisas, né? E eu entendo que a gente precisa passar pelo processo, né? O processo Sim. é necessário na vida de um cristão. Eu acho que todo crente tem que ter uma experiência para chamar de minha, né? Testemunho. E eu creio que Deus sempre age da melhor forma, né? Com certeza. Mesmo nas aflições, né? Porque a gente entende o propósito dele. Glória a Deus. Né? E Verdade. assim, o louvor sempre me tocou muito, né? Nesse louvor, nessa canção, como em outras, eu tive um professor de canto, o professor Gustavo, que, como eu te disse no início, eu só fazia as letras, e assim, eu comecei a ter aula com ele, levando essas letras, e aí ele começou a me ajudar a transformar, né, criar melodia. Ele canta alguns louvores meus, e assim, eu sou grata a Deus por cada pessoa que passou na minha vida, que me ajudou nesse processo. Eu acho que sozinho nós nunca fazemos nada, né? Nós somos dependentes dos outros, e a gente tem que ser grato por tudo que Deus nos proporciona, né? Aflições temos a todo instante, infelizmente. Deus disse para a gente, né, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E eu sigo assim firme nesse foco, né, tentando manter a minha família em ordem, tentando ser apoio na vida dos meus filhos, né, a saudade do meu marido é inevitável, a gente sente até hoje, né? Muita saudade. Já tem um ano, vai fazer 1 ano e 6 meses, tem 1 ano e 5 ainda. Mas assim, eu falo que é um processo, é um dia de cada vez, né? Tem as fases. E a gente vai amadurecendo, né? Sabendo que a gente precisa honrar o nome do Senhor e ajudar, né, com o nosso testemunho a edificar outras vidas. O propósito sempre é Deus, né? Sempre o foco tem que ser Deus. Glória a Deus.
Verdade, amada. O nosso Deus, ele conhece o profundo e o escondido, não é isso, minha irmã? Exatamente, minha irmã, Então, exatamente, irmã Cida. o tempo todo, nosso Deus cuidando de ti, e chegou o tempo, e sempre o louvor, né? Isso, a canção que fala do nosso Deus, né? Isso sempre tocou no seu coração. Então, Sempre. foi a forma, e é a forma que o Espírito Santo toca em você, é através do louvor. Com certeza, irmã, com certeza. E assim, eu tenho 11 louvores, né? Mas divulgado só conversa com Deus. E eu vivo pela fé que está no YouTube, mas não foi lançado nas plataformas como a Conversa com Deus. Se Deus quiser, em breve eu pretendo lançar outros, né? Estou me organizando Sim, aqui, sim, porque tudo é um processo, né? Mas se exatamente. Deus quiser, E em breve nós teremos outros. glória a Deus. Amada, então, quando você conhece o seu esposo, ali já começou o processo de você começar a congregar, certo? Isso, meus filhos foram batizados, né? Meu Uhum. esposo não era evangélico, mas assim, no final ele acreditava em Deus, ele Sim, nem ouvia a palavra da gente, testemunho, que e assim, bênção. é, e eu falo muito de Deus para meus filhos, eu procuro ensiná-los no caminho, né? Porque Deus diz a gente tem que plantar a semente, né? E o Espírito Santo é que convence, né? É tremendo, né, minha irmã? É o Espírito Com Santo certeza. de Deus que convence a É, gente. E aí, minha é, irmã, quando o Espírito Santo está trabalhando, a gente começa a sentir aquela coisa, né, no coração. E é se nós maravilhoso. estamos fazendo algo de errado, começa já a vir, eu estou fazendo isso errado, meu Deus do céu, não Com posso. Não é, certeza. minha irmã? É, Oh, é o Espírito Santo de é, Deus. eu falo que a gente pegando a Bíblia, a gente verifica o cuidado de Deus com as viúvas, né? E assim, logo quando eu comecei a passar por esse processo, eu me joguei aos pés do Senhor, né? Porque eu precisava, Sim, mais do que nunca, me derramar aos pés dele. E eu comecei, na minha leitura diária da Bíblia, Deus me mostrando o cuidado dele com as viúvas, né? A gente tem lá em Tiago, Tiago 1, uhum, 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então tem Tiago, tem Timóteo, tem Lucas 21, 2-4, Isaías 1, 17. Eu vi o cuidado de Deus, né, com as viúvas. Amada, por favor, estou te interrompendo, desculpa aí, mas repita Não, novamente aí, repita aí, Tiago. Tiago 1, versículo 27, né? A religião pura e imaculada para com Deus. O Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo, né? A gente vê Meu o cuidado de Deus. Deus a toda hora, né? E são várias passagens de Deus falando, né, a respeito do cuidado com as viúvas. Isaías 1 também, 17, também diz do cuidado com as viúvas, né? E a gente vê o quanto Deus cuida da gente a todo minuto, né? Que a gente nunca está sozinha. Glória a Deus. E eu tive, assim, uma vida, né, maravilhosa com meu esposo. Que Assim, bênção. nós faríamos agora 25 anos juntos, né? Uhum, Mas eu falei que, assim, não é fácil, porque eu ainda sinto muita com saudade dele, certeza. né? Ele era um pai maravilhoso, uma pessoa, assim, muito boa. E, assim, foi um presente de Deus, que Deus permitiu que eu tivesse É, por um tempo na minha vida, né? exatamente. E o que é lindo nessa história, amada, é que hoje ele não está entre nós,
né? Isso, está descansando no Senhor. E Uhum. você diz, olha, ele foi uma pessoa maravilhosa. É isso que nós temos que deixar aqui na Terra. É A alguém nossa contar a história. nossa história, alguém chegar, nossa, olha, ela partiu, mas pensa numa pessoa bacana. Agora, o Isso, ruim, minha irmã, isso. é quando vai e a gente fala, não, prefiro nem falar sobre, né, sobre essa pessoa. Verdade, Não é, minha irmã? verdade, verdade. Que bom que ele foi um bom esposo, um bom pai, Foi não é isso, sim, minha foi irmã? sim. Que É bom. realmente uma história de amor com Jesus, de amor com a família, né? Sim, com É o certeza. nosso quadro E hoje. é tão lindo, amada, que ele partiu, mas deixou uma esposa valente, guerreira. Você entendeu, minha irmã? Amém, Que está amém, cuidando da amém, família, né? Isso com a cabeça no lugar, não é isso, minha irmã? Assim, amém, amém, com dizendo, olha, eu certeza. preciso cuidar dos meus filhos. Ele não está mais aqui, mas eu preciso cuidar da minha Eu família, preciso, da nossa exatamente, família, e preciso também fazer a obra do Senhor, porque um dia a nossa esperança exatamente. é de todos se encontrarem lá na glória. Amém. Não é isso, Amém, minha com irmã? certeza, irmã Cida, com certeza, Glória com a Deus. certeza. Eu acho que é uma história, um legado que a gente tem que deixar, né? A gente Exatamente, minha irmã. precisa, a nossa missão aqui tem que ser proclamar o Evangelho, senão o nosso trabalho, né, a obra é morta. A gente precisa falar de Jesus para mais pessoas terem o prazer de conhecer, de buscar, né, esse Jesus maravilhoso que nos consola, nos conforta, nos dá força onde, quando achamos que não temos, né? E É, assim, eu sou grata, assim, eu tenho muitos amigos, né, familiares, então eu sou grata por cada um na minha vida, porque eu acho que a gente sozinho, a gente não é ninguém, a gente não faz nada, né? Nós somos dependentes um dos outros. E glória a estamos Deus. aqui para aprender cada dia mais, né? Para ser moldado, porque somos falhos, né, irmã? A gente falha Sim, também, sim, mas o importante é a gente reconhecer as falhas e buscar a direção de Deus e nos corrigir, né? Estar de acordo com a vontade de Deus. exatamente, minha irmã. Glória a Deus. E a Denise Ari Sanches está aqui, gente, com essa canção Conversa com Deus. É uma mensagem que tem tocado nos corações de muitas e muitas pessoas que nós não temos noção, mas há momento, aliás, todos os momentos, todos os dias, todos os instantes, não é isso, minha querida? Nós temos que conversar com Deus. Olha, Verdade. se eu não conversar com Deus, se a Denise não conversar com Deus, se você, meu irmão que está aí do outro lado, não conversar com Deus, meu irmão, não é isso, minha É, irmã? Não tem somos como ficar. dependentes de Deus, não tem. Eu acho que a gente tem que ter uma vida de oração, né? E assim, a gente tem tribulações, porque vamos passar, né? Eu tenho passado por algumas tribulações, mas assim, eu tenho tentado me manter firme e buscado ao Senhor a todo momento na minha vida. Eu tenho uma vida de oração, eu sei que muitas das vezes é difícil a gente agradar a todos, mas a gente tem que permanecer, né? Permanecer firme, buscando a direção de Deus e assim, tentando fazer o melhor possível para Deus, né? E deixando Ele cuidar, né? Glória a Deus. Que maravilha. Amada, a canção Conversa com Deus tem a participação de um cantor, certo? Tem sim, tem do irmão Gustavo, que eu mencionei no início, que foi o professor de canto, né? Ele que me ajudou desde o início a fazer as melodias. Eu falava até para ele, eu falo até hoje, que eu me considero mais compositora do que cantora. Mas, assim, eu tive, sempre ardeu no meu coração, assim, se Deus me deu a letra, eu preciso começar a louvar, a cantar. E aí, esse irmão Gustavo, né? Ele tem uma voz muito bonita, né? Sim. Ele louva já há muito tempo na igreja, é professor de música também. Ele, assim, me ajudou também nessa caminhada aí bastante, né? Que E eu sou grata, maravilha. sou muito grata. Gustavo Rodrigues, né? Sou muito grata a Deus por todo esse processo, por ter chegado. E aí, quando eu comecei a Hum, buscar o canto, a treinar, né, eu comecei a ter meu coração arder por
cantar essas letras que Deus foi me dando ao longo do tempo, dos anos. E aí foi onde tudo começou. Eu fui resiliente, não desisti, porque eu acho que a gente precisa confiar, né? Se você tem um sonho, deixar nas mãos do Senhor, mas fazer a nossa parte também, porque a oração é orar e ação, né? A gente tem que orar, mas ter ação. Então eu busquei aprender a louvar, porque até então eu não conseguia, não sabia, e foi todo um processo. Comecei a fazer, além do curso com o irmão Gustavo, eu tive um outro professor, depois eu fui fazer online também, para aprender as teorias com o Wilson Gava, e aí eu falei que eu sigo esse processo de aprendizado. Que Porque eu falo que a legal. gente nunca sabe nada, né? A gente está em constante aprendizado. Ai, que bom, menina. Menina estudiosa, gente. Ai, que bênção. Amada, essa canção, Conversa com Deus, é, você já imaginava, assim, que essa... Um exemplo, você, naquele momento ali, o Senhor concedeu para você o processo da letra, não é isso? Aí você conheceu o Rodrigo, né? É Rodrigo? Não, Perdão. é Gustavo Gustavo, Rodrigues. o Gustavo Rodrigues. Você conheceu o Gustavo Rodrigues, o professor, e ali houve todo aquele trabalho, e, enfim, para montar, né, isso, para a criação da música para ficar pronta. No seu coração, você imaginava, tipo assim, que essa canção alcançaria tantas pessoas fora ali da sua comunidade, ou não? Então, primeiro, né, surgiu esse desejo e eu sonhava de ouvir essa música na rádio, assim, não só essa, como outras que eu tenho, né? Eu Uhum. tinha esse sonho, eu só sabia que eu precisava esperar e confiar no Senhor, né? E assim, eu acredito que a gente ainda vai alcançar mais corações com essa canção, Amém. né? E como com outras que eu tenho, que meu esposo gostava muito, era essa Conversa com Deus, e Eu Vivo pela Fé. Eu Vivo pela Fé me marcou também bastante. Ela só está no YouTube. Se Deus quiser, em breve a gente lança ela também nas Que plataformas, né, maravilha, minha para os irmã. irmãos conhecerem. Assim, é lógico que a gente não imagina a proporção que vai É. tomar, mas eu almejava, né, que chegasse, que tocasse coração, né, que chegasse às rádios, que vidas pudessem ser impactadas, porque o propósito nunca somos nós, o propósito é Deus, né? O foco é Deus. Então, eu esperava que essa canção tocasse, né? Tocasse vidas realmente. Ai, que lindo, glória a Deus. Conversa com Deus é a canção aí da cantora, compositora Denise Aris Sange. Amada, é, Sim. nesse processo, nesse tempo todo, graças a Deus, você servindo o nosso Deus juntamente com a sua família, conta para nós se você já vivenciou algo sobrenatural. Sim, vivenciei sim, né? Eu falo que até o meu esposo, né, ele foi fazer uma cirurgia de coluna, né? E assim, infelizmente, veio a falecer no quarto depois comigo. E assim, eu entendi todo o processo, porque de Deus ter levado ele naquela hora, né? Apesar de ficar muito, muito, muito mexida, entendi o processo, porque depois o médico, né, me passou um mês depois que ele tinha falecido, que assim, que ele estava com câncer, né, que só Uhum. descobriu na biópsia, e que ele teria menos de 1 ano de vida. Então eu entendi que Deus, em uma vida, ele era muito ativo e ele ia ficar acamado. Então eu entendi ali o É, cuidado de Deus sobre a vida dele, né? é. E depois também eu vivi outro processo, 8 meses depois que o meu esposo
tinha falecido, a minha filha também foi hospitalizada, né? Começou com uma dorzinha de garganta, uma inflamação da garganta, aí já estava medicada, tomando antibiótico, e aí, como a febre não estava passando, eu retornei ao hospital. E aí, na terceira vez que eu retorno ao hospital, aí eu peguei uma médica abençoada também, fui orando a Deus para colocar médicos para ver o que estava acontecendo com ela, né? E o que parecia ser só uma dorzinha, uma inflamação de garganta. Quando eu cheguei, a médica fez os exames dela, viu que ela estava com pneumonia, derrame pleural, as taxas de infecção altíssima, e ela teve sepse, né? Sepse, para quem não conhece, ela vai inflamando todos os órgãos do corpo. Foi uma situação muito grave, e a médica, entendendo também o nosso emocional, que a gente ainda estava muito fragilizado por conta da perda, só por isso a equipe médica não botou ela para o CTI, e aí monitorou ela no quarto, mas a gente ficou 31 dias internada, né? E aí eu vi o agir de Deus. Apesar da gravidade, ela ali, né, muito fragilizada, eu, no meu coração, eu sentia que Deus estava cuidando, para eu descansar no Senhor, porque Deus ia restaurar a saúde dela. E foi assim que aconteceu. Graças a Deus, ela ficou restaurada, né? Tá bem. E assim, eu falei que a gente não pode desistir, que as dificuldades vêm, mas a gente tem que saber que deixar Deus no controle, né? Porque quando a gente põe Deus no controle, por mais difícil que seja, a gente consegue. Lá na frente a gente vai conseguir vencer, né? A gente vai conseguir ter um refrigério. E assim eu vou seguindo, né? E eu sou muito grata a Deus, porque Deus tem cuidado da gente. Glória a Deus. É uma história de amor com o Senhor Jesus. Maravilha. Graças a Deus, não é isso, minha irmã? Nosso Deus, ele é fiel. Sempre fiel. Que bênção. Eu falei que agora eu estou num processo que eu já consigo conversar mais, né? Falar, porque até então, no início do luto, a gente se fecha, não é isso, minha irmã? Dói muito, falar machuca. Agora, né? E eu sinto que Deus quer que eu caminhe, que eu siga o novo de Deus, né? Eu preciso ajudar outras pessoas com a minha experiência. Eu preciso avançar, né? E a gente reconhecer que Deus cuida da gente todos os minutos, que Ele é maravilhoso e não tem, né, nem o que questionar. Exatamente, porque Deus tem algo para você realizar, não é isso, minha irmã? E abençoar muitas vidas que precisam ouvir a voz da Denise Aires Sanger, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amada, fala para nós aqui, o que diz seu coração sobre a volta do Senhor Jesus? Eu creio que, assim, a volta do Senhor está próxima, cada dia mais a gente vê a Bíblia se cumprindo, né? O amor de muitos se esfriando. A Bíblia é uma palavra viva, eficaz, antiga e atual a todo instante, né? Então, a toda hora a palavra se revela aos nossos olhos. E a gente vê aqui a Bíblia se cumprindo em cada detalhe. E eu acho que a gente precisa se preparar buscando cada dia mais se aproximar de Deus, né? Tentar, como eu já havia dito, falar do Evangelho, porque ainda tem muitas almas precisando reconhecer Jesus como seu único Salvador, né? E a gente precisa, além disso, ter uma intimidade constante com Deus, uma vida de oração, de busca, né? Orar sem cessar, né? Orar sem cessar mesmo, como Deus nos ensina, porque não tem outro caminho, sem Jesus não dá, né? A gente precisa reconhecer Jesus na nossa vida e
e ter essa intimidade, ter intimidade de nos pôr aos pés do Senhor, de orar a todo instante, de ser grato. Eu acho que gratidão, a gente tem que ser grato até nos momentos difíceis, porque a gente sabe que os planos de Deus, os propósitos de Deus sempre nos levam para um lugar melhor, né? Sempre nos levam para fazer a obra dele. Então, os planos dele na nossa vida sempre são melhores que os nossos. E essa busca constante por conhecer a Deus, eu acho que a gente precisa entender isso. Sem Deus a gente não é nada, né? A gente é completamente dependente de Deus. Então, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Reconhecer que a gente necessita ser dependente de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, é isso mesmo, minha irmã. Nós precisamos reconhecer todos os instantes que sem o Senhor, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Não somos nada, somos tão pequenos, né? Exatamente. E às vezes pessoas, não é isso? Nós falando de nós mesmos, a gente aponta o dedo para nós assim. A gente quer se colocar que nós somos alguma coisa, não é isso, cantora? E não somos, Não somos. a gente é tão pequeno, né? A gente faz parte de um plano de Deus, né? Para a vida de outras pessoas, para edificar vidas, né? E a gente tem que entender esse plano, entender o propósito, entender o nosso chamado. Às vezes é difícil, a gente tem os conflitos, né? Eu acho que todo mundo tem seus conflitos, mas tentar buscar a direção de Deus para entender qual o nosso verdadeiro propósito, qual o nosso verdadeiro chamado, porque eu acho que a igreja, nós somos Isso. templos do Espírito Santo. E a gente, como igreja, como um corpo, a gente precisa entender qual é o nosso chamado, onde podemos ser úteis, né? O Glória a corpo Deus. não funciona sozinho, então a gente é dependente um dos outros, então cada um é importante na obra e ninguém é melhor nem maior, todos são Verdade. necessários, né? Todo corpo precisa estar em funcionamento, em união, para que tudo funcione e para que outras pessoas possam ver Jesus, né, agindo através da gente. Glória a Deus. Porque isso está pertinho de acontecer, não é isso, minha irmã? Tá sim. Jesus Cristo está voltando. Está, irmã. A única certeza que temos que um dia a gente, né, vai partir e que a gente precisa fazer a nossa parte bem feita enquanto estamos aqui, né? Não, agradar homens, a gente, assim, vai estar longe de agradar a todos. A gente tem que buscar agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, né, a vida segue e a gente deixa nas mãos do Senhor, porque é a certeza que nós temos, né? Que a gente precisa estar em constante busca pelo Senhor, busca pela palavra, busca por se tornar uma pessoa melhor, né? De reconhecer nossos erros, porque somos muito pequenos, somos falhos a todo tempo, né? Mas a gente precisa reconhecer que Jesus, né, como o nosso Deus, como Criador, a gente precisa dar honra a Ele a todo momento. Maravilha, verdade, minha irmã. Amada, a gente está vivendo dias assim tão trabalhosos, não é isso, minha irmã? Estamos sim, estamos. Uhum. Mas eu creio que todo aquele que faz a vontade de Deus, ele passa por tempestades, né? Ele está em constantes tempestades, né? Mas o importante é a gente deixar Jesus entrar no barco e guiar a gente nessas tempestades, né? Jesus precisa estar no nosso barco, a gente precisa convidar ele para estar no nosso barco. Glória a Deus. Amada, fala um pouquinho para nós sobre a canção, que nós estamos com a conversa com Deus. Mas a canção que está lá na plataforma YouTube, fala um pouquinho dessa canção. Eu vivo pela fé. É, Porque essa canção diz que a gente tem que viver, morrer para o mundo, né? E viver pela fé. Porque se a gente não viver pela fé, no mundo que estamos hoje, a gente se perde.
a gente precisa ter uma fé que seja inabalável, né? E essa canção diz: eu vivo pela fé, eu morro para o mundo. Jesus me libertou e me deu seu amor profundo. É um pedacinho da canção. Ai, É uma meu Deus, canção que eu continue aí, gosto muito. menina. Lindo! Não, eu vou deixar os irmãos irem lá no YouTube para verificar. E aí quem Sim. está louvando ela, eu dou um depoimento, né? Foi assim, foi a primeira canção que Deus me deu, que eu registrei, porém não lancei na plataforma, né? E aí quem está louvando com ela, porque eu me sentia muito insegura na época ainda, é esse irmão o Gustavo. E eu tô lá dando um depoimento sobre o louvor, como que surgiu. Aí quem tiver a oportunidade é Denise Aires Sanji, tá lá no YouTube. Ah, entendi, amada. Ô, menina, mas deixa eu te falar uma coisa com você. Você tem uma voz muito linda, muito doce, muito Obrigada. gostosa de ouvir. Não é porque eu tô aqui com você, não, tá? É, mas Obrigada, sua minha irmã. voz é linda, viu? Obrigada, Você minha tem que irmã. cantar Obrigada. mais. Não que a voz, não que a voz lá É, do. Sim, fala. Então, eu sempre tive uma insegurança muito grande para louvar, né? Porque eu acho que para Deus a gente tem que dar o melhor e eu sempre ficava, até hoje, né? Eu louvo no Ministério de Louvor da igreja que eu estou agora, a Primeira Batista em Vargem Grande, e assim, eu ainda tenho frio na barriga. A nossa líder lá é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito especial por ela, a líder do Ministério de Louvor, e assim, ela sempre segurou na minha mão desde o início, e eu Uhum. sou grata a Deus, porque eu sei que a gente precisa vencer essas barreiras. Por isso que eu te digo que eu estou em constante aprendizado, porque eu acho assim, não, eu estou falhando aqui, eu preciso aprender mais, eu preciso. Mas eu creio em Deus que eu estou rompendo, estou passando Com essa barreira. certeza, minha irmã, com certeza. Já chegou lá, minha irmã. Já chegou. Amém, Em nome amém, de Jesus, glória a Deus. Que maravilha. amém. Amada, tá quase chegando aqui o final do nosso encontro, mas não desliga, tá? Não acabou, não. Não, Você, foi maravilhoso falar contigo. deixa eu falar, nós queremos ouvir você mais. Gostaríamos muito que você falasse para nós, assim, deixasse uma mensagem, aquilo que Deus está tocando no seu coração, e que você fala, você está dizendo assim, nossa, eu queria tanto falar, eu não posso deixar esse bate-papo terminar antes que eu não fale, entendeu? Assim, então fica à vontade, minha querida, e fala para nós uma mensagem, aquilo que Deus colocar no seu coração, porque muitas pessoas vão ser abençoadas com esse bate-papo, eu creio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, como eu te disse, né, eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Assim, eu sempre insisto, eu batalho muito pelas coisas, né, que às vezes eu sinto o desejo no coração de fazer. E louvar foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que eu senti que eu tinha as letras, né? E eu entendi ali que eu falei assim, Deus, se tu me deste, se me deste essa letra, eu preciso louvar. E aí Uhum. você ia atrás também, porque eu fui atrás, né? Eu busquei aprender, ainda estou aprendendo. Sim, estamos. E a gente não desistir dos sonhos e colocar Deus na frente de tudo. E Amém. muitas das vezes, pessoas, não por maldade, mas vão te desanimar, né? Mas a gente não pode desistir. Se você tem um sonho, se você sabe que Deus está no controle, vá em busca, porque muitas das vezes as pessoas só esperam e não é. A oração é orar e ação, né? A palavra já diz oração. Você tem que orar, buscar a Deus, mas você precisa agir também. Você precisa dar o primeiro passo, né? Acreditar que Deus tem o melhor para você, porque Deus Glória a sempre tem o Deus. melhor para a gente, né? E colocar Ele como governador da nossa vida, porque se não for Ele, como eu disse, a gente não é nada, não é ninguém, né? Verdade. E
E isso que eu sinto no meu coração. Eu me sinto assim, muito pequena, muito dependente de Deus o tempo todo. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? De reconhecer Deus a todo instante e saber que a gente é só um instrumento para poder ser usado para a obra dele, né? E do jeito dele, não do nosso. E assim, uma coisa que eu sempre fiz foi isso, não desistir, né? Colocar Deus na frente, buscar direção e focar, ter um foco em Deus, ter um foco, né, no que pode ser feito, né? Porque não adianta você lamentar da vida, né? A gente não pode ficar, né, como os israelitas no deserto, 40 anos murmurando e Deus provendo ali, Deus abrindo portas e eles só, né, resmungando. A gente precisa reconhecer que Deus está provendo, né, o maná, o mel, a terra prometida. E eu falei que a gente precisa olhar para frente, seguir. E tem hora que vai ser difícil, vai, mas a minha mensagem aqui, né, para quem esteja passando por problemas, situações difíceis, foca em Jesus. Quando tiver que desmontar, desmonte aos pés dele, peça a direção dele, deixa ele agir, deixa ele entrar no barco quando tiver a tempestade, porque não tem outro jeito e a gente precisa dar o controle da nossa vida para ele, entender que sem ele nós não podemos nada, sem ele nada fazemos, e entender também que a gente está aqui para passar por dificuldades, tribulações, né? Que Jesus disse isso para a gente, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Então a gente precisa acreditar nessa promessa, né? Uma vida eterna com Jesus e uma vida com propósito, né? Porque eu acho que o nosso propósito maior é proclamar o Evangelho e tentar ajudar outras pessoas a conhecerem, né, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é tudo na nossa vida, né? Glória a Deus. E aqui, queria agradecer também meus filhos. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e assim, e eu sou grata a Deus, né? Porque tudo é presente dele, né? Nas nossas vidas. E eu sou grata à minha igreja, aos meus amigos, familiares. Esse momento aqui, eu acho que cada momento é um momento único e a gente precisa aprender a aproveitar esses momentos ao máximo, né? E assim, eu hoje é gratidão a Deus, gratidão, né? E saber que Ele cuida da gente. Glória a Deus, que maravilha. Olha, gente, e os seus filhos são lindíssimos, bem abençoadíssimos, não é Amém. isso? Obrigada, muito obrigada. Vi a foto aqui, muito lindos. Que Deus continue abençoando eles, viu? Também a mãe, né, minha irmã? A mãe é uma princesa, é uma menina linda. Olha, que Deus continue abençoando você, viu, minha flor? Que você continua sendo essa menina tão doce e que transmite essa doçura, falando com a gente e também cantando e também nas letras, tá? Das canções. Que Deus te abençoe. Amada, mas fala para nós aqui, minha flor, como a gente faz para encontrar você nas redes sociais, nas plataformas digitais, e se as irmãs, os irmãos queiram convidar você para estar participando aí dos congressos de jovens, das irmãs, né, e círculo de oração, ou até mesmo estar ministrando nas escolas, que eu já cantei muito na escola, é bênção de Deus, nas praças, como faz para entrar em contato com você, minha flor? Então, nas plataformas pode Denise Aires Sangi, Aires com Y, Sangi também com GY, é um pouquinho diferente meu sobrenome, mas tem pelo YouTube, pelo Instagram, tá na Deezer, na Spotify, né? A conversa com Deus está em todas as plataformas digitais. E
tem também pelo WhatsApp, né? Que aí o pessoal pode entrar em contato. Esse número que eu falo com a irmã, que é o DDD 21 99328 4139. Certo. Seria mais um contato. 2199, deixa eu ver aqui, 21 99 32 8 41 39. É isso, não é? Correto. Que maravilha, Isso mesmo. amada. Glória a Deus. Amada, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Isso. E YouTube, com certeza. certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala um pouquinho para nós aí sobre o seu sobrenome. Qual é a Então, origem? o Aires é da minha mãe, né? Uhum. Eu acho que o Aires eu não tenho certeza, mas pela minha pesquisa tem alguma coisa de judeu. E já o Sanji é suíço. O meu bisavô era suíço. Aí, por isso, o Sanji. Da Suíça, não é isso? O Sanji é suíço, é da Suíça. Ah, que Era o meu legal. bisavô, da parte do meu pai, né? Que é esse Sanji. Maravilha, minha irmã, graças a Deus. Minha florzinha, não desliga, cantora Denise Aires Sange. Aires com Y, não é isso, amado? Sange também Isso. com Y no final. Isso. Seus trabalhos estão em todas as plataformas digitais do mundo, gente. Conversa Amém. com Deus. Você coloca lá, ó, Denise Aires Sange. Conversa com Deus, vocês vão encontrar, tá bom? Amada, desde já gostaria muito de agradecer você por tudo, viu? Mas não desliga, porque você vai estar nos abençoando, orando por todos nós, orando por aqueles que se encontram enfermos, né? Isso, nas clínicas, nas UTIs, nos presídios também, que Deus possa visitá-los todos, em nome de Jesus. Seja feita a vontade de Deus na vida de todos. E Amém. pode ter certeza. Se você crê, você que está aí do outro lado, você pode ter certeza. Se você crê agora, não importa o que você está passando, você crê em Deus, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai receber o seu milagre, a sua cura. Não é isso, cantora Denise? Em nome de Jesus. Com certeza. Glória a gente Deus. precisa crer e confiar. Aleluia. Né? E eu sou grata por esse dia, por esse momento. Muito obrigada, cantora Cida Fagundes. Obrigada por essa oportunidade, aos ouvintes, né? Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. E vamos estar orando então, né? Amada, deixa eu fazer só uma perguntinha. Deus muda a história, minha irmã? Com certeza. Deus muda todo o tempo. Deus muda histórias, Amém. né? Glória a Deus. Deus opera milagre, cantora Denise? Opera, com certeza. Glória a Deus. Minha filha é um milagre, né? Minha filha é um A milagre. minha também. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Então, oremos e desde já, muito obrigada. Esperando que o nosso Deus prepare um outro encontro desse, tá bom, minha flor? Para juntas certeza. falarmos do Senhor Jesus. E eu amei de verdade conversar com você, viu? Eu também. Eu tenho certeza Foi que um os nossos prazer. amados também. É um prazer Amém. sempre, sempre. Então, Amém. fica à vontade, amada. Vou levantar as mãos aqui, a minha mão, em nome de Jesus. Oremos então. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, a todo minuto. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa tocar corações nesta tarde, Senhor. Que vidas possam ser convertidas a Ti, Jesus. Nós clamamos também, Pai, pelos enfermos, pelos presidiários, Senhor. Que o Senhor entre com a Tua provisão, envie o Teu socorro, Senhor. Acalma os corações contritos, Senhor, que almas possam estar achando refrigério, Senhor, que o Senhor possa estar direcionando o passo de todos nesta tarde, Senhor, e que vidas possam ser rendidas aos Teus pés, Senhor. Como somos gratos, Senhor. Visita, Pai, os hospitais nessa tarde, Senhor. Envia Teus servos, Senhor. Usa como instrumento Seu, Senhor. Envia
provisão, Senhor, para os necessitados. Nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida de todos nós, Senhor, porque somos falhos, mas somos conscientes que necessitamos de ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Nós clamamos a tua misericórdia, Senhor, a tua cura sobre os enfermos, Senhor. Esteja sempre conosco. É o que te pedimos nesta tarde, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Oh, glória. Amém. Glória Oh, a Deus. aleluias. Amém. Olha que lindo, viu? Glória a Deus. Tarde abençoada, 14 horas e 56 minutos. Vocês agora vão ficar com a nossa querida cantora Denise Aires Sange, cantando para o Senhor Jesus a canção Conversa com Deus. Então, ei, você que está aí do outro lado, olha, tá triste, tá chorando, desesperado. Conversa com Deus, meu irmão. Conversa com Deus, minha irmã, que o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso encontro com a nossa querida cantora, compositora Denise Aires Sange. Até um próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos continuar adorando a Deus com a nossa cantora. Amém.